Aleluia. Levanta tuas mãos. Rende ações de graças. É uma chave para liberar aquilo que você tanto sonha. Ações de graças. Um coração agradecido a Deus. Um coração rendido a Deus. Agradecido por tudo que Ele tem feito. Um coração grato a Deus por todas as coisas que Ele vai fazer, por todas as coisas que Ele já fez. Obrigado, Senhor, porque Tu não desamparas os Teus filhos, Pai. Tu sempre estás conosco, mesmo em meio à tempestade, Tu estás conosco, Senhor. Obrigado. Obrigado. Vamos nos sentar, louvor, obrigado. Acenda as luzes aqui, querido, por favor. Aleluia. Aleluia. Vitinho, fica aí 2 minutinhos. Eu não gosto muito mas fica aí só um pouquinho. A gente vai fazer algumas coisas. Vamos seguir o fluxo. O que Deus tem para nós. Vocês estão comigo? Vamos seguindo e Vitinho pode ficar inspirado. Tocar o que você quiser aí baixinho. Aleluia. Às vezes chegamos num corre-corre, numa pressa aí. Muitas vezes a mente ainda está lá na frente e a gente tem que desacelerar um pouco para que a gente consiga absorver o máximo do que Deus tem para nós. E essa noite uma mensagem. Nós falamos sobre suprimento, sobre o shalom de Deus. Amém. E nessa ministração, em 5 anos, eu nunca ministrei sobre isso, apesar disso falar muito ao meu coração, eu viver muito isso. Deus me falou, isso é a hora de liberar isso para a igreja. E eu creio numa liberação da parte de Deus para um novo tempo na vida de algumas pessoas. Novas dimensões na sua área profissional, empresarial, financeira, na sua área de saúde, na sua área de paz, na sua área de relacionamento. Shalom de Deus. Mas para que isso aconteça, muitas vezes nós precisamos deixar o WhatsApp de lado. Precisamos esfriar um pouco a cabeça. Escutar o que Deus tem para nós. Ele está tocando? Ele não está saindo, eu acho que tem que abrir ali. Agora, ele está escutando porque está no fone de ouvido dele, né? Por isso que ele está alegre ali, tocando sozinho. Mas a gente precisa ser abençoado, né? Aleluia. Aleluia. Curva a tua cabeça um pouco. Começa a ver o que Deus está falando com você essa noite. Sabe, você não está por aqui por acaso hoje. Tinha tantas razões para você ficar em casa hoje. Às vezes até o maridão fez aquela chantagem. Fica comigo. Mas você disse, não, eu vou escutar o que Deus tem para mim hoje. E decididamente Deus vai falar com você essa noite. Deus vai falar com você essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos gerando nesse momento, Senhor, um ambiente favorável. Um ambiente liberado, onde a nossa sensibilidade espiritual vai estar mais aguçada. Onde aquilo vai entrar e vai encontrar lugar para fazer moradia. Esse lugar que Deus tem preparado para você. Sabe quando Deus vai mandar uma grande colheita? Ele
vai antes e prepara a terra, e você está sendo preparado para essa grande colheita que Deus tem na tua vida hoje. E a terra pode estar seca, árida, pode estar cheia de pedra, pelos percalços da vida, mas Deus está limpando essa terra hoje, preparando o teu coração para receber aquilo que Ele tem. Então, começar a perceber pelo Espírito a presença dEle, Ele quebrantando, Ele aliviando, tirando os pesos, nada te distraindo, aquela dor de cabeça foi embora, aquela coisa que estava te incomodando também está indo embora. Nada vai ficar, porque a terra é boa. A solidão está indo embora. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo. A atmosfera, Senhor, nesse lugar. A atmosfera nesse lugar, Senhor. Aleluia. Vitinho, obrigado, Vitinho. Daqui a pouco a gente volta, nós dois aqui. Aleluia. Aleluia. Quem estava aqui com a gente de manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. E na Bíblia nós traduzimos Shalom no Antigo Testamento. Shalom é a palavra hebraica que no Novo Testamento foi traduzida para o grego como eirene, mas que tem um significado muito maior do que a paz. Costumeiramente nós falamos a paz do Senhor, né? E nós vemos lá, e se você quiser já começando a abrir aí, a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, uma saudação de João. Ele diz o seguinte: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele já é um hábito, já era uma saudação costumeira dos cristãos, eles saudando os outros com o shalom, ou na época o inglês da época, que era o grego, eirene. Mas a palavra prosperidade, ela significa em shalom muito mais do que um aspecto financeiro. Nós falamos hoje pela manhã explicando o que significava shalom, e falamos que o suprimento é o desejo de Deus para todas as nossas vidas. Entenda uma coisa, eu não estou falando que todo mundo vai ser igual a tio Patinhas. Quem é da época de tio Patinhas sabe a história do que eu estou falando aqui. Hoje em dia não tem mais gibi, né? Que coisa. O desejo de Deus, a gente pensa muitas vezes que não, é que você do jeito que fala, todo mundo vai ser milionário e quem vai trabalhar? Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando com base na palavra profética que nós recebemos em janeiro, na virada do ano, de ampla suficiência. Naquilo que você vai ter, naquilo que você está preparado para ter, existe uma suficiência. A minha ampla suficiência é diferente da sua. A sua é diferente da do irmão. Cada um vai depender do que Deus tem para cada um de nós e o seu propósito. Então nós estamos falando sobre uma suficiência que vem de Deus. Uma suficiência que não abrange só o aspecto financeiro. O financeiro também, mas ele envolve paz, alegria, relacionamento. Quantas vezes você não vê milionários? Um dos maiores índices de suicídio no mundo se dá na Europa e é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Porque eles não têm o shalom, eles têm dinheiro, mas não têm a paz. Quantas vezes você vai na casa de uma pessoa simples e humilde, aquela casa é simples e humilde, mas você encontra ali uma família bem estruturada, a paz, o suprimento. E quando muitas vezes você vai na casa de um rico, topado, e chega lá, o marido é brigado com a mulher, o filho tem problema, a filha tem problema, o casamento está destruído, o homem pensando em suicídio, e que você vê que ali não existe o shalom de Deus. Então nós falamos sobre isso hoje pela manhã. O que era o shalom de Deus? Você entendesse que o shalom de Deus é o desejo de Deus para todos os homens, filhos. Amém? Amém.
falamos sobre isso pela manhã, nós conversamos, e hoje eu quero falar mais específico para você sobre a parte financeira. E eu falei hoje pela manhã no término que na Bíblia se fala mais de dinheiro do que amor. Diga, que é isso, pastor? Verdade. Existem mais de 2.300 citações na Bíblia relacionadas a finanças, enquanto existem 300 e poucas menções na Bíblia relacionadas a amor. Existem 300 e poucas menções na Bíblia a respeito da palavra salvação, e existem 2.000 e poucas menções a respeito de finanças. Quer dizer que salvação e amor não é tão importante como finanças? Não. Significa que Deus quer que você compreenda quem você é, porque sem você compreender quem você é, você não vai ser salvo, nem vai ter amor para dar. E você sabe que muitas vezes as pessoas se convertem, mas o bolso continua incrédulo. O cara é crente até a hora do dízimo e oferta. Chega na hora do dízimo e oferta, dá uma vontade de ir no banheiro, dá uma vontade de pegar o menino no berçário, dá uma vontade de fazer outras coisas. Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque o bolso não se converteu. E a Bíblia diz assim, aonde está o teu tesouro, ali estará o quê? Por isso que Deus quis ensinar sobre isso para você. E uma das maiores lutas que nós temos que travar com o aspecto financeiro é a nossa mente. E eu comecei a falar um pouco sobre o povo judeu e como desde criança, o povo judeu ele é acostumado a chamar a Deus pelos seus princípios, pelo seu caráter. É o Jeová Rafá. Quando você está doente, você vai lembrar que Deus, ele é o quê? Cura. Quando você está com alguns problemas financeiros, você vai chamar Jeová, que é o Deus que... Se você vai estar no meio de uma guerra, ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor, então você, desde criança, você aprende que Deus é quem te supre. Você aprende que Deus que te cura, Ele é que te guarda, Ele é que te protege. E quando você vai passar por algumas situações, você vai lembrar daquilo que você foi ensinado desde pequeno. Mas nós, na nossa cultura ocidental, nós não ensinamos isso aos nossos filhos. Nós ensinamos uma cultura de falta. É um medo de faltar as coisas que nós temos. Sabe, queridos, é impressionante como a nossa fé e a nossa vontade e a nossa confiança em Deus, muitas vezes, vai tudo bem se estiver tudo bem, mas se houver algum atropelo, como a nossa confiança e a nossa fé é abalada. Por quê? Porque nós não aprendemos sobre o sentimento de falta. E é uma das coisas que você pode mais atacar a Deus, é você não confiar que Ele te supre. É como se você dissesse, não, Ele não é Jeová Jirê para mim. Não, Ele não é um Jeová Rafá para mim. Por quê? Porque eu estou doente. Se eu estou doente, Ele não vai me curar. Então, nós não confiamos em que Deus tem uma resposta para aquilo. Entenda bem uma coisa, eu não estou dizendo que nós não vamos para médicos. Deus usa a forma que Ele quer para você ser curado. Mas você tem que confiar que mesmo que seja através de uma cirurgia, você será curado. E a mão de Deus vai estar operando ali. Que se você vai usar, se você está passando por alguns problemas, Deus pode te abrir uma porta de emprego. Ei, eu não vou trabalhar porque eu vou querer que Deus me supra. Não, não é assim. Vocês estão comigo? Isso não é confiança. Isso não é confiança em excesso. Isso você tem que ter sabedoria para tratar isso na sua vida. E quando você tem esse entendimento, você vai se confrontar com o medo. O medo da falta. Sabe, eu acho lindo como Jesus trabalhava. E eu costumo lá em casa, Cristiano sabe, quando eu peço, quem sai comigo, eu nunca peço o prato na conta, eu odeio falta. Falta para mim é um terror, então eu peço sempre sobrando. Vocês confiam que Jesus, Ele tinha controle sobre os milagres que Ele praticava? E por que você acha que Ele fez 12 cestos sobrando no milagre da multiplicação dos pães? Para cada incrédulo daqueles apóstolos carregasse um nas costas, e ele nunca mais duvidasse da capacidade de Jesus de suprir. Olha, é tão sério
o medo da falta, que ele multiplicou 2 vezes pães e peixes. E é impressionante, porque na segunda vez, se eu estivesse lá, né? Eu disse, não, eu já sei como funciona. Jesus está aí, mano, vai ser suprido. Mas é impressionante como eles passaram pelo mesmo processo. Porque o medo da falta paralisa a sua capacidade criacionista que habita dentro de você. Você abre brecha para que as mentiras do Satanás tomem proporções grandes na sua vida. Pelo quê? O medo da falta. O medo da falta. Muitas vezes nós somos colocados em situações em que a nossa fé vai ser provada e nós somos reprovados. Várias vezes na Bíblia nós vemos várias pessoas sendo provadas e sendo reprovadas porque não tiveram a confiança que Deus é o Deus que supre, que Deus é o Deus que cura. Sabe, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E muitas vezes nós vemos Deus dando promessas, como deu a Abraão, e porque ele não confiou, a confusão está armada até hoje. Então tome cuidado com o que o seu medo vai produzir em você, que tem coisas que você vai pagar o resto da vida, por conta do medo. É bom, está o silêncio, quer dizer que está entrando, glória a Deus. Ser próspero não é ser rico. Conversamos agora há pouco. Tem muita gente que é rica, mas não é próspera. Tem muita gente que não é rica e é próspera. Eu acho lindo quando você vê aquela pessoa que habita dentro dela o espírito de excelência. Tudo que ela faz bem feito. Tudo que ela faz com zelo. Pode ser passar um pano no chão, pode ser pregar um prego na parede. A excelência habita dentro dela. E nós vemos aquela pessoa sendo próspera naquilo que ela faz. E a mentalidade de falta, eu li essa frase no livro, achei muito interessante. A mentalidade de falta vê em cada oportunidade um problema, mas a mente próspera vê em cada problema uma oportunidade. Você já pensou quando Davi foi levar os queijos e as comidas para os irmãos? Ele se deparou com um problema. E as pessoas que não tinham uma mentalidade próspera, ou não sabiam quem era o Deus que supria eles, estavam tendo um problema, diante de uma oportunidade. E é interessante que Davi, quando ele chega lá, eu vou esperar vocês olharem lá. Está vendo como se distrai fácil? É mesmo assim a vida do crente. Deus está falando e ele para e vai olhar um barulho que não tem nada a dar para ele, enquanto a palavra de salvação foi perdida. Tenha atenção no que você vai falar, no que você vai ver. Então, quando Davi estava lá, o interessante é que Davi, ele viu uma oportunidade de se cumprir nele a promessa de Deus. Isso o que ganha mesmo se o cara matar o... Ele não perguntou o tamanho do Golias, ele me perguntou que arma Golias tem, ele não estava com medo de Golias, ele estava querendo ver o que ganharia se ele vencesse Golias, porque seria um canal de acesso às promessas de Deus para a vida dele. Ele não teve medo do Golias, em momento nenhum você vê na narrativa, e Davi teve medo de Golias, não, porque ele sabia que iria se cumprir uma promessa nele. Sabe, nós vemos numa história de Jonas, a narrativa, e você não vai perceber muito, porque a Bíblia fala muito rápido sobre isso. Ele estava dentro de um barco, fugindo, porque Deus tinha dado uma instrução a ele, levar a palavra para Nínive, e ele estava fugindo daquilo, estava dentro de um barco. E o barco, todo mundo jogando as coisas fora, todo mundo desesperado. Vocês conhecem Jonas, né? O livro da Bíblia, aquele que... A gente tem que falar, né? Porque às vezes a gente pensa que todo mundo lê a Bíblia, né? Mas não é uma realidade. Mas estava o maior sufoco dentro do navio, os homens perguntando o que estava acontecendo, porque o navio ia afundar e todos iam morrer. Mas você sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. E você diz, mas
que confiança era essa? Ele sabia que Deus tinha mandado ele fazer uma coisa. E se ele morresse, Deus não ia cumprir o que ele queria. E ele sabia que acontecesse o que acontecesse, Deus ia cumprir a palavra que ele tinha dito. Você vai lá em Nínive. E sabe, queridos, ele estava em alto mar, no meio de uma tempestade, e ele disse, me joga no mar. Ele não estava com ideia suicida. Ele sabia que mesmo dentro da água, sozinho, desamparado, no meio de um oceano, Deus ia arrumar uma forma dele ser salvo e cumprir aquilo que ele tinha para a vida dele. Essa é a certeza que você tem que ter na tua vida. Você pode estar num barco naufragando, você pode estar no meio do oceano, mas você tem que estar fazendo, sabe o quê? Descansando e dormindo. Porque quem está controlando o barco não é você. E aquele que prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. Então, não tenha medo. Cumpra aquilo que Deus tem para a tua vida, tenha essa convicção. Porque a mentalidade próxima, ela enxerga em problemas oportunidades. O Mike Murdock fala isso, Deus te colocou no mundo para ser a resposta para um problema. Você vai solucionar o problema de alguém. Eu solucionei um problema de solidão de Cristiano. Veja a minha benevolência. Você está aqui para resolver um problema. Você é a resposta de Deus para alguém. Por isso que você não pode faltar um culto. Porque naquele dia, aquela pessoa que precisa da sua resposta não vai ter. E pior é se Deus usar outra pessoa. Não queira ser um Saul, seja sempre um Davi. A pior coisa do mundo é ser substituído por Deus. A mentalidade de falta culpa os outros por sua condição. Mas a mente próspera se responsabiliza por coisas que não são sua culpa. Eu costumo dizer, eu sou um imã de problema, eu sou um solucionador de problema. Eu estou aqui para solucionar problema. Meu nome do meio é bronca. Pode chamar, eu estou aqui para resolver. Isso é você ter que ter essa convicção. Sabe, não vai botar a culpa nos outros. Está chovendo, eita, a culpa é de quem? Não, querido. Não, você não está aqui para botar a culpa em ninguém. Você está aqui para resolver o problema de alguém. Nós não precisamos, não sei que sentimento é esse que nós temos de que precisar colocar a culpa em alguém para nos sentirmos melhor. Isso não é uma coisa demoníaca. Isso não é uma coisa que vem de Deus. Como se colocar a culpa em alguém resolvesse o problema. Então, veja a diferença de uma mente de um homem próspero e de uma pessoa rica, ok? A pessoa rica, ela trabalha para o dinheiro, enquanto que a próspera, o dinheiro trabalha para ela. Sabe, queridos, uma vez eu fui na minha empresa e fui barrado por um funcionário. Verdade. Eu cheguei lá, era uma loja da gente Boa Viagem, até o Aleph trabalha lá. Hoje o Lulinha também trabalha lá. Eu vou dar falta amanhã nos trabalhos, não está nenhum dos dois aqui. Está na salinha, né? Pronto, salvo. Mas sabe, queridos, eu cheguei na empresa e era uma funcionária, acho que tinha 2 meses na empresa. E eu ia entrando, sou dono da empresa, estou entrando com minha bolsa com as coisas, ela disse, o senhor vai para onde? Aí eu fiquei meio atordoado, né? Será que é comigo? Eu disse, eu vou lá em cima falar com o Leandro, meu sócio. Mas eu não disse sócio, né? Eu disse, eu vou falar com o Leandro. E a moça disse, olha, o senhor marcou hora com ele? Aí eu olhei e disse, não. O senhor espera lá fora. Quando ele chegar, eu aviso a ele que o senhor está aqui. Disse, tá bom. Eu fui lá para fora. Eu disse, eu vou ver onde é que esse barco vai parar, né? Fiquei lá esperando. Daqui a pouco, chegou a menina desesperada. A menina está chorando lá dentro, porque ela não sabia que o senhor era um dos sócios. Porque eu não vou com frequência, eu vou na matriz 2 vezes na semana, mas nas lojas eu não vou com frequência. E a moça não tinha culpa, ela foi zelosa, ela foi cuidadosa, né?
Mas sabe por quê, queridos? Porque eu não trabalho para o dinheiro. O dinheiro trabalha para mim. Vocês estão comigo? Entenda uma coisa, tem gente que, se você pedir, olha, dá para tu varrer o chão aqui? O cara diz, beleza, eu viro as costas, ele vai lá e diz, olha, fulaninho, varre aqui. Não, eu não jogo, eu não delego a minha responsabilidade para ninguém. Mas se você chega em determinado momento da tua vida, que se você não fizer isso, você não cresce. Talvez esteja faltando isso para você hoje. Hoje o processo da igreja dar um passo em direção acima, mas ela tem que construir uma base embaixo. Nós estamos trabalhando esse ano com a nossa base embaixo. Todos os nossos departamentos hoje tem um pastor auxiliar cuidando. Eu não cuido mais diretamente de nada. Ah, está ficando importante. Não, é porque senão a gente não cresce. Vocês estão comigo? E a gente está trabalhando isso. Eu e a minha esposa amada. Ela gosta de delegar as coisas. Fé fala, irmão. Fé fala. As pessoas ricas pensam nos seus bens, mas as pessoas prósperas, elas sonham com o seu legado. Eu não penso o que eu tenho. Às vezes eu fico conversando com o capeta, e eu não sei se você conversa, mas quando ele vem insistir em conversar comigo, se tu podia ter isso, tu podia ter aquilo, tu é um besta porque tu dá muito dinheiro na igreja. E às vezes eu digo, rapaz, esse cara tem razão. Mas daqui a pouco o Espírito Santo, rapaz, olha a conversa de quem tu está caindo. Eu disse, eita Jesus, me perdoe, vamos voltar para aqui. Mas sabe, queridos, você não se preocupa com o que você tem, você se preocupa com o que você está construindo. Quando você é rico, você olha e conta teus bens, mas você não está aqui para contar bens, você está construindo algo muito maior, algo para o reino, algo eterno. Então, quando você planta no reino, você planta em coisas eternas. Então, começa a ver coisas eternas sendo construídas em teu favor. Não tem a mentalidade de rico, tem a mentalidade de próspero. Aleluia. A terceira frase: pessoas ricas pisam nas outras para chegarem ao sucesso. Pessoas prósperas medem o seu sucesso pelo quanto ele fez as pessoas crescerem. Quanto mais eu vejo aqui, meu Deus, chega as pessoas aqui, esse louvor maravilhoso, pelo amor de Deus. Quando eu lembro de Felipe, sem forma e vazio. Até cabelo Deus botou no homem. Quando a gente vê o crescimento das pessoas, sabe? Pessoas desenvolvendo, pessoas evoluindo, pessoas... Sabe, eu lembro de uma frase, eu falo muito essa frase. Um dia eu não era cristão ainda, e eu vi na J. Macedo, se não me engano, na frase com o presidente, uma frase embaixo. Eu acho que eu vou fazer até isso na igreja, botar uma foto minha também em algum lugar. O governador bota, as empresas botam, porque eu não posso estar. Brincadeira, querido, não se escandalize. Mas ele disse que o segredo do sucesso dele era ter pessoas mais competentes que ele para fazer o que ele não sabia fazer. E esse é um erro que comumente pessoas ricas fazem. Não, eu sei de tudo. Tem pessoas que você vai conversar com elas sobre bolinho de bacalhau, como fazer, até a aeronave espacial, ele sabe tudo. Passando por futebol, passando por economia, política, sabe tudo. E sabe o que é que essa pessoa geralmente tem construído? Nada. Sabe de tudo, mas não constrói nada. Então, nós queremos aqui, querido, ser o teu telhado. Nós queremos ser a base para o teu crescimento. Eu lembro de uma frase que eu disse, esse pastor Humberto ficou marcado muito tempo lá, a turma ficou tirando onda. Onde é que tu arrumou essa frase? Eu digo, eu não vou dizer, porque eu ganhei essa frase. Ele disse que o segredo do sucesso dele era ter gigantes e que ele pôde se apoiar nos ombros dele. E nós estamos aqui, ó, para você subir nos nossos ombros e fazer você crescer, e você ir olhar mais alto, e você enxergar mais alto, porque nós estamos aqui para te dar apoio, nós estamos aqui para te dar o crescimento, porque nós queremos ver a tua prosperidade, nós queremos ver o teu suprimento, nós queremos ver a tua alegria, nós queremos ver a tua paz, nós queremos ver o teu sucesso, porque Deus não te construiu para ser um fracassado, você está aqui porque Deus te chamou para ser um sucesso. Qual o pai que quer ver o fracasso do filho?
E por que você acha que é melhor do que Deus? Deus quer te ver sorrindo. Deus quer te ver crescendo. Deus quer te ver evoluindo. Deus quer te ver progredindo. Próspero, suprido. Aleluia, glória a Deus. E eu falei hoje pela manhã também, eu estou indo lá embaixo e voltando, porque é bom que você não esteve aqui de manhã. Deveria ter estado, mas não estava. Mas amém. Eu não posso deixar de ser pastor, amados. Faz parte da minha natureza. Como se transformar numa pessoa próspera? Será que se eu orar mais eu vou ser próspero? Será que se eu estudar mais a Bíblia eu vou ser próspero? Não, queridos. A realidade é que a tua oração não vai fazer nada para que Deus dê a você algo que Ele já te deu. Não é merecimento, sabe, a gente tem essa cultura, além da cultura de falta, a meritocracia religiosa. É a mais nojenta que tem do mundo, é a meritocracia religiosa. Eu já fui meritocrata religioso. Dia do jogo Santa Cruz, eu orava para ver se o Santa Cruz ganhava. Viu a situação do time que está, né? Não adiantou de nada. Não é pelo tanto orar, não é pelo tanto jejuar, não é pelo tanto estudar, é pelo reconhecimento. Uma das leis que nós falamos pela manhã, lei do reconhecimento. Reconhece o Senhor em todas as tuas veredas, em todos os teus caminhos. É saber, ter um coração reconhecendo o agir de Deus, a lei do reconhecimento. Nós vamos dar mais algumas instruções sobre isso. Mas pela manhã nós falamos de reconhecimento e honra. Reconhecimento e honra como chaves de acesso a uma vida próspera. Se você não reconhece o Senhor e se você não o honra, dificilmente você terá uma vida suprida. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Nós falamos também que a vida de um homem próspero, não é? Ela independe de oração e depende de santidade também. Não falamos isso agora há pouco? É uma forma fácil de você ver. Quantos ímpios são ricos no mundo? Sabe, a meritocracia religiosa, ela tem uma irmã, chamada religiosidade. Você vê as melhores coisas na mão do mundo. Sabe, a gente trabalha tanto e desenvolve tanto a capacidade das pessoas e a gente incentiva tanto, que às vezes a gente perde pessoas. Mas por quê? Porque infelizmente as propostas lá fora são melhores que as nossas aqui dentro. Do ponto de vista profissional eu estou falando, não espiritual. Amém, queridos? Temos um exemplo claro disso. Nós tínhamos aqui o nosso técnico de som chamado Pipa. Pense num cara bom. Tão bom que hoje ele trabalha na maior empresa de colocar som no Brasil. Quando você pensa num artista desse internacional, que vem, ele está morando em São Paulo hoje, ele vai lá e bota o som dele lá. Ele trabalha para uma empresa que aloca o som e ele vai lá e bota. Milhares e milhares de reais, colocar um som desse. Mas o cara é um profissional. Mas sabe, queridos, quando a religiosidade... Ei, nós vamos gastar 20 mil reais numa bateria. Pastor, para que isso? Aí vem o irmão de Judas falar com a gente, né? Se você ler a Bíblia, você entende o que eu estou falando. Isso poderia ser dado aos pobres. Foi o que Judas disse a Jesus? Não foi? Nós vamos gastar aqui agora uma central de ar-condicionado para ninguém mais estar se abanando. Vai custar 300 mil reais. Pastor, o senhor está roubando, é? Sabe, querido, eu tenho um abençoado aí. Cheguei aqui num dia com o meu carro novo, uma Sportage preta que eu tinha comprado. O cara olhou para mim, aí não aguentou a piadinha, né? Está prosperando a igreja, né, pastor? Eu disse, não, senhor, quem está prosperando sou eu. Foi fruto do meu trabalho. A igreja, pelo contrário, já dei 2 carros. A igreja não me deu carro nenhum, não, mas eu dei 2 à igreja. Ele disse, não, estava brincando. Você brincando não, meu amigo. Não brinco com isso não.
Mas é o coração dele, ele não é crente, e a gente entende. O pior não é nada, o pior é que aqui dentro as pessoas pensaram. Aleluia. Aleluia. A mente próspera, ela não vê o que a gente está gastando. Se você soubesse, eu gastei quase 40 mil num banheiro aqui, para 4 banheiros de mulher. Para você ser abençoada, para você ter um banheiro digno, para você ter um banheiro limpo, para ter um banheiro bonito. Isso não tem preço. E eu creio, porque creio até o fim, que os dízimos e ofertas dessa igreja suprirão todas as necessidades da igreja. Porque Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Dinheiro não é coisa do diabo não, meu amigo. Quem colocou o ouro, a prata, diamante, riquezas na terra não foi o diabo não, pelo contrário. Ele vem roubar o que você tem. Tudo que você tem é Deus, pertence ao Senhor. Então a mentalidade próspera, ela vai sempre ver o melhor, mas quando nós vemos muitas vezes, por que não a oração e não o jejum e nenhuma vida consagrada vai te levar a mais dinheiro? Porque não é isso, querido. Porque são princípios estabelecidos por Deus. E lá em Mateus, deixa eu achar aqui, Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre os justos e os injustos. Por isso que você vê tantas pessoas ímpias prosperando, porque o princípio que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu para todo mundo. Sabe o que acontece? Muitas vezes quem está lá fora dizima mais do que quem está aqui dentro. E quando ele dizima lá, o devorador não alcança. E quando ele oferta lá, as promessas de Deus vão aumentando para a vida dele. É por isso que você tem que entender, a fidelidade tem que ser sua, para que as bênçãos alcancem você. Então, o sol nasce para todos, querido. Os princípios estão estabelecidos por Deus. Falta é um medo, é um demônio que tenta te tirar. Olha, se você dizimar, vai faltar no final do mês. Quem nunca pensou isso? Só eu? Está tão apertado. Se eu não fizer agora, você está dizendo o quê? Não, Jeová, Jireh, morreu. Como diria a nossa filósofa, simples assim. Porque as respostas que você dá para Deus não é de joelho chorando não, querido, é no seu dia a dia, na sua atitude. As suas atitudes falam mais do que as tuas orações, porque tem oração que você está fazendo, não passa nem do telhado. Mas as tuas atitudes, Deus está vendo. E quando você diz, não vou fazer porque esse mês vai faltar, você está dizendo, Jeová não é Jireh na minha vida. Aí o diabo disse, agora eu estou contigo. Seja fiel naquilo que Deus colocou para você. Siga esse princípio de honra. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus precisa do teu coração. Sabe, queridos, Deus tem algo novo nessa estação para a igreja. E vai ser por você. Eu já recebi 2 propostas de marcas de refrigerante grande. Você sabe que aquela maior, mais maravilhosa, mais saborosa, para botar uma placa aí, Casa Caiada, aí do lado a marca dela, para associar com a grande marca da igreja. Mas eu neguei, por quê? Porque nós não precisamos. Não tinha um time de futebol que não tinha patrocínio, né? Eu acho que foi a época o Barcelona, parece que não tinha patrocinado, porque não precisava. Ou era o Real Madrid, alguma coisa assim. A gente não precisa de patrocinador. Diga, nosso Pai é rico. Nós não precisamos, Ele nos supre, Ele nos sustenta, Ele nos dá onde não está, sabe o controle da nossa vida financeira. Em determinado momento, Pedro e Jesus são questionados por um coletor de impostos. Pelo jeito não tinha uma prata no bolso. E Jesus disse, vai, pega uma vara e pesca um peixe. Dentro do peixe tem uma moeda de ouro e vai ser o suficiente para mim e para você. Essa consciência que Deus vai suprir para você. Essa consciência que mesmo quando a situação for mais adversa possível, creia que vai acontecer. Creia. Creia que será com você. Creia que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Eu
estabeleci alguns princípios a mais aqui, mais dois, que nós lemos 2 de manhã. Lei do reconhecimento e honra. E eu coloquei mais 2 princípios que nós precisamos estabelecer como verdade para a nossa vida financeira. Especificamente na área de prosperidade. Mas essa prosperidade não só financeira, mas na área de saúde também. E uma chave qual é? Generosidade. Mão de vaca não prospera. Provérbios 11, 25. Quem está ali é... Quem bota a cabeça assim para eu ver... Débora, Coloque na NAA, Nova Almeida Atualizada. Prova dos 9 agora, viu? Provérbios 11, 25. NAA, olha aí, ó, top. Uma salva de palmas para a Débora. Sabe, queridos, Salomão nos ensinou: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. A generosidade é um princípio maluco que só pode ter sido inventado por Deus, assim como o casamento. Não, eu sou muito abençoado, eu não entendo porque as pessoas têm tanto problema, que minha mulher, pelo amor de Deus, é uma guerreira comigo. Ela me entende, ela me ama, ela me supre, é maravilhosa. Mas eu vejo muitos casais com problema. E eu não entendo, porque eu sou muito feliz. Amém, queridos? Mas imagine uma coisa. Você está passando por situações financeiras adversas. Normalmente nós pensamos o quê? Vamos enxugar. Amém? Não é assim? Mas Jesus diz não. Melhor é o quê? Do que? Isso mexe com a cabeça do homem. Não, se não for fé, você não faz. Porque a lógica é dizer a coisa, esse mês está apertado, vamos dizer janeiro, né, que é um mês que todo mundo tem esse problema financeiro. Ele diz o seguinte: não, janeiro tem matrícula de menino, tem material escolar, tem farda nova. A gente não tem essas desculpas para não dizimar, né? A gente tem... A gente tem PVA de carro, é tanta coisa que, se você fala mais 2 coisas, Jesus diz: toma, meu filho, toma o meu, tome. O choro é grande, o choro é livre, para justificar a Deus, olha, como se Deus não soubesse o que é IPVA, né? Tem gente que até explica: ó Deus, IPVA é um tributo que a gente pode... Mas sabe, queridos, a lógica de Deus é melhor dar do que receber. Uma alma generosa. Uma alma generosa, ela confia que Deus o suprirá. Seja guiado a ser generoso. Não dê por misericórdia, não dê por pena. Eu não dou por pena. Muitas vezes as pessoas não entendem, porque a pessoa diz, aquela pessoa chega tão, sabe, com uma história bonita, tão comovente, os olhos até marejam, assim, cheio de água, você fica, né, com pena. Mas meu coração fecha e diz: não dê. E sabe que com o passar do tempo eu aprendi a não dar. E às vezes o cristiano diz: mas uma história tão assim, você não ficou assim? Não, Deus mandou travar. Porque tem coisas que Deus está tratando com outras, e que ela precisa passar por esse processo. E eu não posso me pôr entre ele e Deus, para você querer ser melhor do que Deus. Mas tem outras em que Deus manda dar. E que a gente dá. E é uma das coisas que as pessoas precisam aprender na vida de cristão. Crente não empresta dinheiro. Eita, você vai dizer: agora eu tenho uma resposta e um aval num vídeo gravado pelo meu pastor. Espere eu terminar a frase. Crente não empresta, crente dá. Tem irmãos que me perguntam: pastor, fulaninho, eles querem um aval meu, né? Como se eu fosse o avalista, se o cara não pagar, eu pago. Estou fora, nem me pergunte. Fulaninho está me pedindo dinheiro emprestado, o que é que o senhor diz? Eu digo: eu não digo nada. Puxei o SPC do cara, eu não peguei o contra-cheque dele, eu não fiz a ficha dele, nada. Mas eu comumente digo: olha, se você sentir um desejo no coração de dar, dê. Agora espere uma coisa, tenha a convicção da coisa, não espere receber de volta.
Olha o silêncio. Isso não é de Deus, não. É de Deus. Você dá sem... Tem gente que às vezes chega para mim e diz: rapaz, eu estou te devendo aquele dinheiro. Eu disse: sim, é. Está me devendo esse dinheiro mesmo, é? Isso é. Porque eu apago do meu coração, porque senão a gente fica contabilizando, né? Lá vai 600, lá vai 200, 300. Eu aqui já estava contando se é hoje. Vou até ver se ele dizima, que se ele tiver com dinheiro para dízimo, ele tem que me pagar também. Então Deus, pela misericórdia dele, apaga isso da minha mente. Eu nem lembro que aquela pessoa, mas também não vai me pedir não, que eu também só dou se Deus mandar. Mas sabe o que você tem no coração? É essa convicção de que a generosidade leva você em lugares que você não alcançaria sozinho. Sabe, a gente cita muito esses versículos na hora de dizimar e ofertar, né? A alma generosa prosperará, e dá de beber terá sua sede saciada. Provérbios 11, 25, foi o que nós lemos agora. Nós vemos também a generosidade externada por Paulo ao povo da Macedônia, pelas ofertas que eles deram. E lá no capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, pode ser na Ara mesmo. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo: eu sou próspero. Pensou na conta bancária por quê? Se eu falei isso, mas minha conta está lá um vermelho que parece sangue de boi. Não, você não precisa de dinheiro no banco para ser próspero. Mude sua mentalidade. Vamos abrir lá. Eu vou abrir aqui porque vai ser mais rápido se eu abrir aqui. 2 Coríntios 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em uma grande riqueza da sua. Você não dá quando está sobrando. Pelo contrário. Quando você estiver com alguma situação adversa, sabe, eu falei hoje pela manhã e eu achei essa frase muito, muito boa, e você deveria ter essa para a sua vida. Muitas vezes você está pedindo um milagre a Deus. Eu quero um pé de manga, eu quero um pé de manga, faz novena, se ajoelha, vigília, faz tudo. Mas você olha para a sua mão e só tem um caroço de manga. Mas Deus, eu quero um pé de manga, Deus, eu quero um pé de manga. E quando você olhar na tua mão de novo, está o quê? Mas Deus, quando vai te dar algum milagre, Ele não te dá um milagre, Ele te dá uma semente. Porque Deus dá semente ao que? E pão para o alimento. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós comemos o caroço de manga. Verdade. Eu lembro que o pastor Berto me ensinou muito isso, através da vida dele. Ele dizia: aquilo que não resolve o teu problema, muitas vezes ele não é o teu milagre, ele é uma semente. Mas vai crer isso, é lindo crer isso, né? Mas vai fazer? Tu está com 1.000 conto na mão, teu cartão é 3.000, eita, eu vou pagar, eu vou pagar o mínimo. É mais fácil crer assim, mas não é nem sempre o que Deus quer para a tua vida. Aleluia. Dá um glória a Deus para a gente se animar um pouco. Aprenda a você mudar a chave da tua vida financeira. Aprenda a colocar o dinheiro para trabalhar para você, porque o dinheiro, ele é um mau senhor. Ele é um mau senhor, ele não pode governar a tua vida, mas ele é um ótimo servo. Quando você entender a função do dinheiro na sua vida e você botar ele para trabalhar para você, você vai conseguir ter as coisas que você quer de Deus, coisas que Deus colocou no teu coração, mas você diz: eu não tenho tempo.
Deus quer usar esse tempo que você tem, Deus quer usar essas condições que você tem, Deus quer usar você. Eu vou pregar um outro dia, uma outra estação, o dom de adquirir riquezas. Esse dom não é para todos, porque dom não é para todos, senão não seria dom. Mas para o povo em si existe essa unção de suprimento que Deus tem para todos. Você precisa entender o que Deus está te falando essa noite. A chave da generosidade. Jeremias 2:13. Jeremias 2:13. Então Jeremias lhe disse assim, assim direis a Zedequias. Não, está errado. Jeremias 2:13. Vou tirar as palmas, viu, Débora? Jeremias 2:13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Sabe, queridos, essa falsa segurança que você quer sentir da tua vida financeira é uma água cheia de dengue, cheia de lama, porque você quer buscar uma segurança, mas a segurança é o Senhor. Eu quero aquele emprego, porque aí eu vou ter a segurança de fazer alguma... Não. Sabe quando você vai conseguir esse emprego? Never. Vou falar em inglês porque fica mais fácil. Nunquinha, filho. Porque Deus vai dizer, quer dizer que teu Deus agora vai ser esse emprego e não vai ser mais eu? Você acha que Deus quer dividir a glória dele com alguém? Fala, Jeová. Diga para você. Fala, Jeová. A sua segurança é o Senhor. Os que confiam no emprego são como os montes de Sião, é? É assim que diz a Bíblia? É os que confiam em quem? Ei, Ele vai te suprir com emprego ou sem emprego. Porque tu pode estar dentro de uma caverna ungido, mas Ele vai providenciar couve para mandar a comida para você. Essa é a consciência de um homem próspero. Ampla suficiência. Mesmo nas adversidades, surgirão oportunidades. Surgirão oportunidades. Não retenha. Eu fiz um curso e o cara dizia muito, não deixe o rio parar de fluir. Deixe o rio fluir dentro de você. Porque dentro de você flui um rio de suprimento, um rio de abundância. Mas sabe uma hora que o teu rio enche e o teu rio tem que transbordar. A tua suficiência vem de Deus, mas ela não vem para o teu próprio prazer, ela vem para abençoar pessoas. O quanto você tem abençoado pessoas, o quanto você tem abençoado o reino, o quanto você tem feito coisas para Deus. Sabe, um homem próspero, Davi chegou e disse, olha, eu vou fazer uma oferta aqui, o cara sabido, você precisa almoçar com pessoas prósperas. Pessoas prósperas brigam para pagar o almoço. O miserável briga para ir no banheiro e não pagar nada. Consciência de falta, consciência de miséria, uma mentalidade pobre. Não leve em consideração aquilo que Deus faz. Sai comigo, vê se tu paga uma conta. Às vezes Ricardo Paiva quer dar um drible em mim, ele chega antes no restaurante, já paga a conta antes da gente sentar. Faz um voucher de R$100 aí, depois a gente acerta o resto. É verdade, é mentira. É Paiva, ele faz isso comigo lá. Mas por quê? Porque ele sabe que se for comigo, ele não paga. O senhor é rico, sou próspero. Graças a Deus. Mas eu era liso de marré. E aprendi a lição. Já teve dia na minha vida em que eu trabalhava, e o Paulo Ivo é um amigo meu daquela época, em que eu tinha para comer a 50 centavos, eu comprava um biscoito Vitarella. Era o que eu ia comer no dia. Porque eu não tinha, eu estava desempregado. Você está entendendo?
Mas diga, Deus transformou minha sorte. Sabe, querido, hoje eu como eu quero. E sabe a mentalidade próspera? Ela pula do lado direito do cardápio para o lado esquerdo do cardápio. É um mistério. Quer que eu diga, explique o mistério? Do lado direito está o preço. Se você come no cardápio olhando o preço, eu não olho mais preço, eu olho à esquerda, o que eu vou comer. Porque não importa para mim o que eu vou pagar, eu sei que Deus me supre. Porque eu tenho que deixar o rio fluir, então tira essa mentalidade. Tu vai no supermercado, tem uma marca que tu gosta, e tu compra mais barata por causa de 20 centavos. A minha briga com Cristiane é para gente, ela quer ir nesse supermercado que é 500 quilômetros de fila, 3 metros, porque lá a Coca-Cola é R$ 8,90, não é R$ 9,90. Minha filha, não faça isso comigo não. Vamos aqui mesmo, aqui é R$ 1 mais caro, vamos ajudar a André. Lá a Coca é mais caro, mas a gente ajuda a André, eu tento comover ela. Mas você não tem uma sacola, é uma caixa, você pega uma caixa daqueles IP. Não. Mas minha mulher é próspera, ela tem uma mentalidade, só que para ela a prioridade é o seguinte, viagem. R$ 1 que ela economiza, ela gasta em dólar lá fora. Mas sabe, queridos, isso tem que mudar dentro de nós. É Deus quem nos supre, porque esse ambiente de economia é uma coisa saudável, amém, queridos? A Bíblia nos ensina, aquele homem que vai construir uma casa, ele tem que sentar e fazer conta antes, amém? O nosso orçamento tem que estar ali regrado. Isso aí eu não estou falando contra isso. O que eu estou falando é que às vezes você tem tanto medo disso, e você começa a fazer tanta conta, que você começa a ter medo, e você começa a não depender mais de Deus. Esse é o perigo. Então é melhor você exercitar e saber que quem te supre é o Senhor. E você saber que independente de qualquer circunstância, nós já passamos um ano sendo alimentado pelos covos. Quando a gente passei um ano desempregado, a Cris também tinha um emprego, tinha uma coisa que a gente fazia. Mas até hoje a gente olha um para a cara do outro, sabe como é que a gente comia naquela época? Como é que a gente fazia? Mas era Deus suprindo e Deus nos ensinando. Um ano de convertido. Era Deus nos colocando na regra, Deus colocando, até um dia eu cheguei, sabe, passando por aperto. Quem não comprou gasolina no posto Total ainda por 70 dias não sabe o que é isso. Era cheque pré-datado para 70 dias a gasolina que você ia rodar hoje. Os 70 primeiros dias era maravilhoso, mas depois do 71º começava a chegar o cheque, querido. Eu já vivi isso na minha vida. Mas um dia uma mulher chegou para mim e para a Cris e disse, olha, Deus é um Deus de princípios, não quebre os princípios. E eu estou te dando os princípios agora. Seja generoso. Honra. Reconheça Deus em todos os teus caminhos. Ei, a coisa está preta, mas Deus está com você. O que é que o Salmo nos ensina? Ainda que você atravesse o vale da sombra da morte. Eu não... Por quê? Reconheça, Senhor, em todas as tuas pelejas. Deus está te suprindo, Deus está te dando uma força, Deus está te dando um passo a mais, Deus está te dando um sorriso a mais, Deus está te dando um ar a mais. Sabe, tem dia que você vai dizer, eu não consigo nem levantar da cama, Ele vai te fazer levantar da cama. E naquele dia vai acontecer um algo. É Ele quem te supre, é Ele quem te supre, é Ele quem te supre, é Ele quem te supre. E aquela mulher disse, respeite os princípios. E aquilo entrou como verdade para nós. E a Cris estava lembrando que Cristo é uma memória que só Jesus sabe, é um HD de 2 tera. Há 23 anos atrás, Deus me tratando para ser pastor, eu era síndico de um prédio, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Sabe, eu como síndico do prédio, eu ia pagar a conta de luz, eu trabalhava na época, eu trabalhava com tudo na época, o que aparecesse eu vendia, não fosse ilícito, eu vendia. E um cliente meu me ligou e disse, olha, eu tenho um plano de saúde para fazer, é aqui em Igaraçu. Na época eu tinha um carro lindo chamado Cadete. Ele não gostava de Cristiane não gostava dele. Ela pegava o carro quebrava. Ela andava no Corsinha dela. Eu sempre deixava o melhor carro com ela. Deixe isso para você, viu, marido? O melhor sempre para sua esposa.
Mas o cadetinho era uma delícia. Mas quem sabe que cadete 1.8 bebe, né? Pronto. O meu vivia com o olho de pombo aceso. Estão tudo rindo, é porque já foram liso. Sabe o que é um olho de pombo aceso? É aquela luz da reserva acesa. Parecia que estava quebrado. Eu às vezes dizia, está quebrado. Não, é que não tinha gasolina mesmo. E eu estava na frente do Hospital Português, a corretora era ali na Praça Chora Menino. E o cara ligou e disse, vem para aqui para Igaraçu fazer o plano. Eu estava com, vamos supor, hoje, R$1.000 para pagar a conta da luz do condomínio. Eu era síndico. E eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar R$100 dessa conta, eu vou fechar o plano de saúde, vou receber meu dinheiro e eu pago. E aí, na hora, o Espírito Santo disse, e o princípio? Mas Jesus, entenda a minha situação. O oi de pombo, o cadete, a carteira não tem nada. E aí, ele fez o princípio. É princípio, independente da situação que você esteja vivendo. Tá, eu vou. Agora, no meio do caminho, se faltar gasolina, pelo menos 3 anos eu tenho que matar. Vamos embora. Cheguei em Igaraçu. O carro não faltou gasolina. O plano de saúde que eu ia fazer com o cara passou para ser um Sul América, 3 vezes mais caro. E eu disse, caramba, bom, pelo menos o cara vai me dar o dinheiro e eu vou voltar com gasolina, né? Aí o cara, numa empresa, ele passou o quê? Passou um cheque cruzado. E aí, 4h30, 5 horas da tarde. Não tinha Pix naquela época, infelizmente. Eu disse, bem simples comigo, aquela paz chegou no meu coração e disse, o Deus que fez um milagre para eu vir, vai fazer um milagre para eu voltar. E eu preciso contar o resto da história, não? Cheguei em casa. Aí sabe, queridos, ali, eu só lembro a expressão em inglês, let the river flow. O rio começou a fluir dentro de mim, eu vi o que acontecia. E sabe, eu congregava numa igreja pequenininha aqui atrás, Jardim Atlântico, e o coitado do pastor, tinha tanta pena do pastor, acho que Deus já me falando que eu ia ser. Ele sonhava, eu queria tanto uma livrariazinha aqui, uma bibliotecazinha aqui, um quartinho. E eu peguei parte daquele dinheiro, veio cheio de problemas, cheio de dívida. Parecia um mussu ensaboado, de tão liso que eu era. As aranhas já tinham abandonado a carteira, que não tem condições, aqui não tem nada. Eu cheguei cheio de ousadia e disse, pastor, eu vou fazer essa biblioteca aqui. O cara se ajoelhou, chorou, clamou a Deus. Sabe, queridos, a tua generosidade vai render ações de graça. Quando você lê esse capítulo 8, lê o capítulo 2 Coríntios 8, 9. Nós vamos ler mais um pouco, mais abaixo um pouco, falando sobre o que Deus quer para a tua vida. E o que você faz para o reino, gera ações de graças para Deus. E eu fiz aquilo e aquilo ali foi o que eu lembro de uma época que eu era liso, foi até aquele dia. Eu fui liso até aquele dia. Mas sabe por quê? Não foi minha conta que mudou de um dia para o outro, não. Eu continuei ainda com as heranças do liso um bocado de tempo. Sabe, os lisos, mas dentro mudou. Vocês estão me entendendo? Eu não me sentia mais um liso. Não por conta do cheque cruzado, é pelo milagre que eu vi Deus fazer na minha vida. Rapaz, o oi de pombo foi aceso até Igaraçu. O oi de pombo voltou até Igaraçu. Olha, esse carro, vocês precisavam conhecer ele como Cristiane. Eu andava com aqueles PT 550, que era quase um quilo de tijolo. Era esperar, a Cristiane pegava o carro. O PT, vocês não sabem o que é PT 550, Motorola. Aquele celular antigão, se você procurar, você vai lá, era quase 1 quilo o tijolo. Você andava, pensa assim, com ele na cintura. Chico, com aquelas coisas aqui, né? Celular até aqui. Era a Cristiane pegar o carro e eu esperar a ligação dela. Estou com o carro quebrado. Irmão, uma vez eu precisei, porque esse carro, ele tinha alguns problemas com o Detran, não sei porquê, eu acho que era porque eu não pagava. Mas parece
que os demônios chegavam nos guardas e diziam: esse está devendo, para! Então, para evitar só foi eu na vida, só teve eu comigo, só eu. Mas sabe, queridos, quando tinha alguma coisa que eu tinha que ir para o cabo, aquelas amarelinhas endemoniadas, que eu repreendia, cega o olho desse infeliz hoje, Jesus. Não deixa ele me ver, Pai. Guarda o teu filho. Essas orações só eu que faço, Leomar, só eu. Esse incircunciso quer parar meu carro, Jesus. Mas era certo. Então, algumas vezes eu precisava ir em algum lugar mais distante, para evitar esses caras, eu pegava o correcinha dela, porque tinha que estar certo. Mas era certo, querido, era esperar a ligação, o carro está quebrado. E tinha vezes que eu dava o carro dela, disse: vá-se embora, que eu sei que o problema é vocês dois. Então, ela pegava o correcinha e ia embora, eu virava a chave do carro e ele pegava. Era uma coisa impressionante, querido. Mas aquele foi um marco na minha vida. Quando eu podia ter feito o quê? Uma cisterna para mim, porque chegou um dinheiro bom para mim. Opa, chegou uma cisterna para mim, eu vou aqui, reter. Aí você começa a entender o que a Bíblia fala, que se você retém mais do que é devido, será em pura perda. Sabe, Deus quer que o rio flua de você. Deus tem te abençoado, só que você é um sequitel furado. A Bíblia fala sobre isso. É tão bom ler a Bíblia, vocês deviam ler mais. Olhe, é tão impressionante como é verdadeiro. O que você ganha não te sustenta porque você não semeia. Mas como eu vou semear porque não me sustenta? É uma coisa paradoxal, é uma coisa louca. Como eu falei para você, é feito casamento. Foi Deus que inventou. Por isso dá certo. Então você tem que fazer o quê? Deixar o rio fluir. Sabe, você não pode estar criando cisterna. É lógico que o rio, em alguns momentos, ele passa por uma curva, ele diminui a velocidade. Ele vai subir alguma coisa, ele vai descer alguma coisa, ele vai pegar mais velocidade. Mas quando você entende a essência do suprimento de Deus, quando você entende que Deus conta com você, sabe, eu fico pensando, eu já cheguei em várias coisas que a gente faz, a Cris não gosta muito que eu fale, então não vou falar, parei aqui, lembrei dela, parei. Mas eu vou falar dela, eu posso falar. Sabe, Cris paga rema de pessoas, com a mesada dela, o salário dela é bom, a mesada é boa, mas ela paga. E eu nem sei, por quê? Porque às vezes eu não preciso saber. Mas Deus sabe a essência do coração de cada um de vocês. E Deus fica gerando a expectativa, Ele hoje vai confiar em mim. Ele hoje vai abençoar alguém. Sabe, queridos, você tem aquela velha história. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, eu concordo. Mas as consequências do pecado são diferentes, vocês estão comigo? Se eu roubar 1 quilo de feijão, eu posso pegar 2 anos de cadeia. Mas se eu matar alguém, são 2 anos de cadeia? Não, é uma pena maior. A mesma consequência é o pecado. As consequências do pecado, elas estão relacionadas intimamente com o que você faz. Deus até fala, né, que quantas coisas Deus abomina? 6. E uma sétima Ele? A sétima Ele abomina. Então você veja, se 6 coisas Deus não gosta, e a última Ele abomina, é porque tem diferença. Faz sentido? Faz sentido para você? Ele abomina. Então a mesma coisa é a semente. E tem alguns religiosos, pirangueiros, que dizem: não, mas a semente que Jesus olhou foi a da viúva, que foi as 2 moedinhas. Ei, a viúva deu tudo que tinha. Quando você estiver dando tudo que tem, eu concordo com você, você está no mesmo patamar da viúva. Mas não é as 2 pratinhas que você vai ser viúva. Obrigado pelo amém, Fabiana. Você não disse amém, mas é verdade. Sabe, queridos, eu já vi pastores, eu tenho até vontade de fazer às vezes, mas isso choca muito. Ele saía por dentro da igreja, eu já vi inclusive na conferência de ministros, eu não lembro o nome dele, mas ele pegou um monte de cédulas de R$2 ou de R$1 na época, eu não lembro, e ele saiu dando às pessoas. Ele disse: você não pode deixar de semear, porque você tem que começar a entender o fluxo da plantação, colheita, plantação, colheita, plantação, colheita. Você não tem nada. Eu fui diácono vários anos na Zona Norte,
E eu via muitas vezes, sabe o que? Botões dentro da salva. E eu dizia, oxe, o povo está perdendo a roupa dentro do culto, como é isso? Era uma expressão usada que as pessoas faziam, eu não tenho nada, mas eu vou te dar um pedaço do que eu tenho. E ele dava um botão. Depois disso, os diáconos vieram me explicar e eu entendi. Não existe nada que você não possa dar a Deus, sempre existe alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Nós temos uma mente ardilosa e nós agimos como criança. Eu coleciono relógios, graças a Deus. E eu tenho relógios que eu gosto, e eu tenho relógios que eu amo. E algumas vezes eu estava com um relógio que eu amo, e Deus disse o seguinte, dê o relógio. E eu disse, sai de reto, Satanás. Isso foi Deus que me deu, tu está me roubando, é Satanás. Mas o Espírito Santo, ele nos convence. A forma como ele fala. E eu ardiloso, sabe de uma coisa? Os meus relógios que eu amo, eu não vou mais para a igreja. Não é uma boa ideia, Marquinhos? Porque se ele me pediu o relógio, não é o que eu amo. Até vou usar os mais feinhos, até que eu queria dar mesmo. Nunca mais Deus falou. Um dia eu esqueci. Peguei o que eu amo. Foi o que aconteceu? Dei o relógio. Eu digo, mas rapaz, tá de brincadeira, né? Não é que eu esqueci? E dei. Mas sabe, queridos, hoje eu tenho muito mais relógio. Eu tinha um monte de invicto, eu dei os invictos tudinho, que eu enjoei de invicto, mas dei. Deus não mandou dar, eu dei. Por quê? Porque são sementes. Aprenda a entender sua vida como semente. Aprenda. O que é que está faltando na minha vida, Jesus? Eu faço, eu sirvo. Semeie. Semeie. Semeie, você vai ver sua vida financeira e sua vida de prosperidade mudar. Amém, queridos? Então a generosidade é uma chave que abre muitas coisas. E a semeadura. Amém, queridos? Eu queria ler com vocês para a gente finalizar. Salmo 126. Eu achei muito bonito e oportuno a gente ler ele. São 6 versículos. Oxê. Cento e 26. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós damos ênfase nesse capítulo a várias coisas, mas o que eu quero falar é o seguinte, ei, está chorando, mas não chore parado, chore semeando. Porque esse versículo, o que com lágrimas semeiam, eu vou porque eu estou com lágrimas. Não, você está semeando. Se você está só chorando, vai continuar chorando. Mas se você começar a chorar e a semear, você colherá. Deus tem uma colheita para você. Essa noite Deus está destravando. Hoje foi um dia marcado por Deus. O louvor pode subindo, eu vou descendo. Um destravar de Deus nessa noite. Destravar de Deus. Destravar de Deus do carro. Graça e favor diante dos homens. Graça e favor diante dos homens. Sabe, é impressionante. Pega, Danila Darling, pega aí esse meu celular, por favor. É porque eu chamo pelo nome do Instagram. Queridos, eu queria que Débora, está conversando aí, né?
Débora, Êxodo 3, 22. Sabe, queridos, existe uma graça de Deus sobre a tua vida. E eu quero retratar para você o que está escrito na Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, 22. Deus prometeu aos filhos que quando eles saíssem do Egito, eles não sairiam de mãos vazias. Haveria uma transferência de riquezas. Transferência de riquezas. Você sabe o que é uma transferência de riqueza? É algo que não é seu chegando na sua mão. É algo que não é seu, não é merecido, não, uma transferência. Então, em Êxodo 3, 22, a instrução era o seguinte: cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda. Não olhe para a vizinha achando que ela vai lhe dar, não, é na Bíblia, amém, meu irmão? Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimenta as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Você vai sair do deserto, você vai sair da escravidão, e não vai sair de mãos vazias, e você não vai sair de qualquer jeito. Existe uma unção de Deus, de transferência nesses dias. Nesses últimos dias haverá uma transferência de riqueza. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar inspirações, Deus vai te dar oportunidades de crescimento. Oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento. A oportunidade de, mas para eu esbanjar, não. Nós lemos pela manhã e vamos relembrar agora. A Bíblia nos ensina que você ora e não recebe porque você pede mal e para o seu próprio proveito. Não é para o seu próprio proveito. Não é só para você. Não é para você esbanjar, como a Bíblia diz. Porque quando você transbordar, você vai ter que transbordar para abençoar pessoas. O propósito de adquirir riquezas é transbordar para abençoar pessoas. Sabe, queridos, se você não fez essa experiência, eu concordo. Marco Aurélio estava comigo um dia, até tirou onda comigo um dia desse. Quem já teve aqueles flanelinha tomando conta de carro? Nós procuramos o que para dar ele? Aquela pratinha de 5 centavos que não, né? E isso um dia Deus falou comigo: engraçado, tu quer ser abençoado, mas para abençoar os outros, tu só quer pratinha de 5 centavos. Desculpa, aprendi a lição. E eu me programo, geralmente pego R$2, boto R$2, mas de vez em quando não tinha. Quando eu cheguei para a gente almoçar um dia desse, eu abri a carteira, só tinha de 20 para cima. Diga amém. Amém. Como a sua alegria me comove. Cuidado para não ser inveja, viu? Mas sabe, querido, só tinha de 20. Foi que eu disse automaticamente no meu coração: não darei nada. E o Espírito Santo disse: caramba, dei 20 conto ao cara. Marco Aurélio disse que quando meu carro desponta agora ali na esquina, o cara já vai separando a vaga, já vai fazendo todo o processo. Aí eu cheguei, bota os cavaletes para minha vaga, aí eu disse: olha, o cara está guardando também, tu deu 20 conto ao cara, né? Que você veja. A sua generosidade será lembrada pelos outros. A sua generosidade não só vai ser para a pessoa que abençoa, os outros verão a sua generosidade e dirão: uau! A sua generosidade renderá ações de graças ao Senhor. Ações de graças. Experimenta isso. Quando você estiver no trânsito, no sinal, aquelas pessoas. Sabe, queridos, eu estava na praia com o Cris, acho que da última vez que a gente foi para Porto de Galinha, a Cristiane foi na praia lá dentro com a mãe dela. E eu tô calhando de longe, né? Que a mulher é bonita, né? Mas eu estava lá e chegou uma irmãzinha, sabe a irmãzinha? Aquelas irmãzinhas, que você sabe aquela irmãzinha? Cocozinho, tá, aquela roupinha. Ela com um isoporzinho. Caramba. Eu já disse, me ferrei logo, né? Aí a irmã veio de longe assim, sabe? Ela até com vergonha de chegar. Aquela coisa que você sente mesmo no espírito. Eu queria sua ajuda, eu estou juntando dinheiro, já consegui comprar essa caixinha de isopor para vender picolé. Aí acabou comigo logo. E disse: eu
estou querendo que o Senhor dê uma oferta e me ajude, em nome de Jesus, para que eu possa comprar alguns picolés. Eu já consegui a caixa aqui agora. Caramba, peguei 100 conto e dei a mulher. Disse, toma, minha filha, compra o picolé que você quiser. A irmã deu tanto glória a Deus e aleluia. E como eu disse a você, não, quando você abençoa alguém, ela foi abençoada, mas do lado tem uma mulher que disse, o senhor é crente, é? Tá vendo que funciona? Sabe, queridos, às vezes eu me perguntava, será que isso não era enrolação? Para mim não importa, porque eu não vou colher pelo fruto dela, eu vou colher pela semente que eu plantei. Se ela vai tomar de cachaça, o problema é dela. Se ela não vai fazer, o problema é dela. Mas a minha colheita está garantida, porque a generosidade nos acompanha. Você conseguirá, sabe, existem planos de Deus para a tua vida. Planos, eu queria ter essa idade que você tem hoje. Eu queria ter a idade que vocês têm hoje, e esse entendimento que eu tenho hoje. Porque Zuckerberg ia ter problema, viu? Eu sou humilde de coração. Sabe por quê, querido? Eu sei quem tem dentro de mim. Sabe que tem projetos que às vezes eu quero fazer e sei que daria certo, mas que não é mais o tempo. Porque já passou o meu tempo. Daqui a uns anos eu pego minha carteirinha para não entrar mais em fila. Mas existe um plano de Deus para você essa noite. Existe um plano de Deus, Léo, para você essa noite. Existe uma unção na sua vida. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está passando. Agora não coma semente. Não coma semente. Seja fiel. Você sabe o que significa chuva na Bíblia? Repete aí de novo. Bênção. Deus está abençoando você essa noite. Deus está dizendo, Ele está testificando essa noite, dizendo para você, eu confirmo essas palavras. Eu confirmo essas palavras. Não importa, sabe, a gente vê a prosperidade das pessoas, pode estar começando um bolo de rolo num quintal de uma casa, mas vai para a Inglaterra. Só pode ser Deus, meu nego velho. Honra, fidelidade, não importa. Você pode estar pensando, quantas fábricas de bolo de rolo tem? Quantas estruturas tem? Quantos tem? Não importa. E o que Deus está fazendo, Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. É só você crer. Basta você crer. Basta você ser fiel a Ele. E Ele vai trazer para você os resultados correspondentes. Aleluia. Não importa. Você está cansado de fazer tudo que você já fez? Faça o que Deus está te orientando nessa noite. Generosidade, semeadura. Generosidade, semeadura. Generosidade, semeadura. Generosidade, semeadura. Generosidade, semeadura. Curva a tua cabeça um pouco, vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa palavra entrando, transformando. Obrigado, Jesus. Aleluia. Não se preocupe, a chuva vai parar, você não vai para casa na chuva. Se concentra no que Deus está falando agora. Reconhece o Senhor, honra o Senhor, seja generoso e pratica a lei da semeadura. 4 princípios para você ser um homem próspero e usufruir do shalom de Deus para a sua vida. E você talvez diga, mas eu já sou assim, falta alguma coisa. Sabe, queridos, quem já fez a experiência do feijãozinho no algodão? Já fez a experiência do feijãozinho no algodão? Já fez? Quando você pegou aquele algodão, você encheu ele de água e botou um feijão em cima.
Eu todo dia lá, deixa eu ver se já nasceu, deixa eu ver se já cresceu, deixa eu ver se já apareceu a raiz, já apareceu alguma folhinha. Eu acompanhava a minha semente. Tão importante quanto você semear é você crer e gerar expectativa nas sementes que você está plantando. Você tem gerado expectativa? Sabe, queridos, tem colheitas que eu recebo e Deus me lembra qual foi a semente que eu lancei. Qual é a semente que você plantou e você começar a lembrar: ei, eu tenho sementes no banco celestial, eu tenho sementes no banco de Deus, eu tenho sementes que eu plantei, eu abençoei o irmão, eu dei uma oferta na igreja, eu levei pão para quem estava com fome. São sementes, querido. Começa a lembrar dessas sementes na tua vida. Gere expectativa na colheita. Gere expectativa, vai chegar. Ei, você semeou, certamente você vai colher, porque o plantio, ele é opcional. Você planta se quiser, mas a colheita é certa. A colheita é certa. A semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Semeia, filho. Semeie com força. Semeie com força, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse novo tempo do despertar de uma geração, Senhor. E eu declaro, Pai, oportunidades aparecendo. Eu declaro, Senhor, ideias surgindo. Ei, que ideia maravilhosa. Obrigado. Vai chover até a gente parar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por estratégias. Obrigado. Funciona. 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 Obrigado, Jesus. Glória te damos, Pai. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Obrigado, Jesus. Que sementes você tem plantado? Que sementes você pode chegar no caixa celestial e dizer assim: ei, eu vim sacar minhas colheitas, porque eu plantei. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você não tem plantado, mas você tem dedicado tempo às coisas do Senhor. É uma semente. Mas existe uma lei que cada semente vai se gerar um fruto correspondente àquela semente. Quem quer manga, planta manga. Quem quer milho, planta. O que você está precisando agora? Finanças? Investe em pessoas necessitadas. Obrigado, Jesus. Receba essa palavra aqui. Você está precisando de paz no teu casamento, no teu relacionamento. Talvez você nem tenha um relacionamento e quer ter um relacionamento. Invista em relacionamentos com pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua prosperidade bíblica, pelo teu suprimento, Jesus, pelo teu coração, Pai, rendido. Obrigado. Você receberá notícias esses dias. Você receberá convites esses dias. Você pode estar em casa, mas Deus sabe o teu telefone, Deus sabe o teu endereço. Ei, você pode estar vendo lojas de shopping fechadas, você que é lojista, e você às vezes ficar aterrorizado e dizer: meu Deus, está fechando tudo, será que eu vou ter que fechar a minha? Não vai fechar.
Porque enquanto os outros estão fechando, você vai estar crescendo. O teu salão vai crescer, a tua loja vai crescer. Nós declaramos, Pai, oportunidades de crescimento em cada um aqui agora. Nós declaramos para os profissionais que trabalham, graça e favor. Seu chefe vai olhar para você e dizer: eu não sei porquê, mas me deu um desejo de te promover. E você receberá a promoção. Pai, nós declaramos para os profissionais autônomos, clientes chegando, o teu suprimento, Senhor, a tua graça, a tua saúde sendo restaurada aqui, a tua saúde mental sendo restaurada. A tristeza não vai tomar conta mais de você. A tristeza não vai te parar mais. Aleluia. 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 Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Aleluia.